Estamos juntos em mais uma semana com o programa Gente de Fé. Você sabe que eu gosto muito do nome desse programa? Primeiro, gente, né? Fala de nós, pessoas comuns, pessoas do dia a dia, que têm aí a sua vida, seu compromisso, seu trabalho, sua família, mas com um diferencial. Essa gente, ela é de fé. Onde ela passa, ela vai deixando ali traços de Deus, de eternidade com a sua vida, com a sua experiência. É tão bonito as pessoas que passam por aqui e vão dando de si com tanta transparência, né? Eu estava até partilhando com a Dani, que é a diretora do programa. Falei, Dani, é um lugar mais de escuta, né? Que a cada testemunho eu saio daqui assim um pouco mais construída como pessoa, como ser humano. Bebo da experiência do meu próximo, né? Do meu irmão. Então, no programa de hoje não vai ser diferente, vai ser até um pouco mais até enriquecedor, afinal de contas ele é um sacerdote, né? E quando a gente pensa na figura do sacerdote, a gente pensa até assim, uma pessoa pronta, né? Ela já está pronta ali, já está com esse olhar todo na eternidade, e a gente tem dificuldade de ver na figura do sacerdote um ser humano, uma pessoa, um homem de Deus, né? Uma pessoa que ele fez o seu caminho de fé, faz, né? Porque segundo o Padre Léo, eu tive a graça de trabalhar com o Padre Léo dizia: até quando jogarem a primeira pá de terra sobre o nosso túmulo, nós vivemos nessa terra a experiência de sim todos os dias. Então o sacerdote, a figura do sacerdote é essa figura que nos aponta ao céu e com a sua vida vai fazendo essa experiência profunda. Então já quero dar as boas-vindas, para não me delongar muito, ao Padre Lício Vale, que é aqui de São Paulo. Padre, se apresente para nós, muito bem-vindo. Gente, ele é muito alegre, já chegou aqui sorrindo, contando história. É muito bom ver uma vocação feliz, Padre. Cris, obrigado. É uma alegria imensa estar com você que nos acompanha. Eu acho que a alegria é a característica fundamental do cristão, né? Sermos redimidos e salvos por Jesus deve sempre nos trazer e nos encher de alegria. Eu sou o Padre Lício Vale, eu sou pároco da Paróquia Sagrada Família de Vila Praia, no bairro da Penha, aqui em São Paulo. Este ano eu faço 38 anos de sacerdócio. Meu Deus, você ordenou muito jovem. 26, com 26 anos. 26 anos. Eu sou padre aqui na Diocese de São Miguel Paulista. E, enfim, além do trabalho de pároco, eu faço hoje, Cris, a gente vai falar disso, né? Também no programa. Hoje eu faço todo um trabalho de preservação à vida, na prevenção e na pós-venção, que é o cuidado no luto, em relação ao tema do suicídio. Então, uma alegria enorme estar aqui, poder partilhar com você e com vocês o meu testemunho, a minha experiência, a graça, como a graça de Deus agiu na minha vida a ponto de transformar a minha dor em amor. Padre, o senhor falando aqui do trabalho, né, de prevenção, né, com relação ao suicídio, tanto hoje até o número de jovens, né, que cometem mesmo, né. Essa semana eu participei de um velório de uma pessoa que morreu ali com Covid, né, cometido pelo Covid, mas tinha um jovem, uma família ali, né, e chegou aquele jovem que tinha realmente tirado a própria vida, um cenário de muita dor, né? Nós estávamos ali como muitos membros da comunidade, 2 sacerdotes conosco, não tinha como não nos comovermos com aquela dor. Eram muitos jovens que estavam naquele velório. E aí o padre que estava conosco falava: Cris, a pessoa não quer tirar a vida, ela quer tirar a dor. Exatamente. É a dor que ela quer findar, não é a vida. Exatamente. Né, padre? Como é que o senhor vê nesse tempo, até a pandemia, eu acho que ela potencializou esse processo de depressão, né, de tristeza. Como é que o senhor analisa o quadro que nós estamos hoje aqui no Brasil? Cris, é bacana que você fale isso, porque assim, o suicídio é a segunda causa de mortes entre adolescentes e jovens no Brasil. Esse dado é da Organização Mundial de Saúde. Na faixa dos 19 aos 35 anos, o suicídio é a segunda causa de mortes. Só perde para a violência urbana. Então, o suicídio ele é a segunda causa de mortes entre adolescentes e jovens no Brasil. E
Claro que a pandemia acabou potencializando o processo do comportamento suicida, não só em adolescentes, mas na população como um todo. Primeiro por conta do isolamento social, e em que muita gente teve que acabar ficando sozinha. Então, sintomas como tristeza, abandono, falta de afeto, de pertença afetiva, medo de morte, não ver luz no fim do túnel. Falta de esperança. Falta de esperança, porque a gente não via no ano passado, sobretudo, não Sim. se via luz no fim do túnel, enfim. Então, todos esses fatores acabaram potencializando a ocorrência tanto de transtornos mentais quanto de transtornos emocionais na população. E nós sabemos que transtornos mentais e transtornos emocionais são um dos principais fatores de risco para a instalação do comportamento suicida. E hoje o senhor também como sacerdote, né, de modo até muito eficaz, porque o sacerdote tem um coração ali do povo, as pessoas têm a liberdade, confiam em falar, né, a sua verdade para um sacerdote. Mas para o senhor chegar hoje, tem uma história, tem um percurso, tem um caminho. Eu estou aqui com a pauta dizendo que aos 13 anos, quando o senhor ainda estava entrando na adolescência, o seu pai Elias Pereira Vale cometeu suicídio. Conta para nós aí a sua... Pois é, eu sou filho único e meu pai um dia dá um beijo na boca da minha mãe, como ele sempre fazia para ir trabalhar, e se joga debaixo de um caminhão. Isso para mim, Cris, não fechava, porque meu pai era policial militar. Nós tínhamos 2 revólveres em casa, um 32 e um 38. Se jogar debaixo de um caminhão, primeiro se matar é uma coisa muito complicada, e se jogar debaixo de um caminhão nunca fez muito sentido. Foi tão devastador para mim e para minha mãe, o suicídio do meu pai. Aqui eu faço um parêntese. A Organização Mundial de Saúde diz que um suicida impacta, em média, de 20 a 30 pessoas próximas dele. Essas pessoas serão impactadas, ou emocionalmente, ou economicamente, ou socialmente, enfim. E na minha família, comigo e com a minha mãe, também não foi diferente. A minha mãe teve depressão pós-parto. Depois do suicídio do meu pai, ela evoluiu para um quadro de bipolaridade. Meu Deus. E o suicídio do meu pai, para mim, Cris, soou como abandono. Eu estava com 13 anos, aquela fase em que que um adolescente começa a se identificar com a figura do pai, descoberta da sexualidade, o filho homem quer ser o homem que o pai é, enfim. Então tudo isso foi quebrado e tal. Para contar brevemente a história, né, eu desenvolvi com o tempo, durante já o processo do luto, primeiro a negação. Eu negava que ele pudesse ter tirado a vida. Eu imaginava, Cris, que eu ia encontrar ele no meio da rua, quando eu fosse para a escola. Daí evoluí para uma segunda emoção muito forte no luto também. No luto comum e no luto por suicídio, isso é muito mais potencializado. Qual a diferença, Padre? Ou quais são as características diferenciadas? Porque, por exemplo, no luto normal, o luto ele tem 4 fases no luto. A negação, né? Então, quando você recebe a notícia, não acredito. Depois vem uma segunda, que é a raiva, né? Maldito médico que errou a cirurgia e matou. Né? Então vem a raiva. O terceiro estágio do luto, vem uma negociação. Você tenta negociar com a realidade, né? Aliás, na raiva muitas vezes aparece também a ira contra Deus, né? Por que Deus permitiu? Por que Deus nos salvou? Enfim. Aí você começa a barganhar com a realidade, né?
E a última fase é, de fato, a aceitação. É quando você começa a elaborar a perda. Para que isso aconteça, no luto normal, você normalmente sabe por que a pessoa morreu. Você acabou de dizer, no início do nosso programa, que você foi ao velório de uma pessoa que morreu por Covid. Saber por que a pessoa... a causa da morte da pessoa nos ajuda na compreensão do processo da morte dela e, portanto, na elaboração do luto. No suicídio, nós que ficamos, nós não temos este porquê. Vai buscando elementos. O porquê morre com a pessoa. Por isso que todas essas... E aí a morte fica sem sentido, né? E é por isso que o luto e essas fases são potencializadas. Muito bem, na fase da raiva, eu me descobri com ódio do meu pai. Ódio. Agora, você imagine, para um católico, né, eu já pensava em ir para o seminário, como admitir que eu estava com ódio do pai? Se já é difícil você admitir que você tem ódio pelo seu pai, que está vivo, Sim. Você imagine, Cris, você sentir ódio de um pai que está morto e que não dá mais para reconciliar, não dá mais para beijar, não dá para mais dizer, ó, eu te amo, eu te perdoo, enfim. E aí foram anos de luta, oração, sofrimento. Pra você ter uma noção, foram 30 anos de terapia, 30 anos deitando uma vez por semana no divã e 20 anos de direção espiritual, 20 anos para conseguir perdoar o meu pai e 30 anos para poder elaborar o suicídio dele, né? E aí, assim, bom, e como é que isso foi feito? O meu terapeuta, meu terapeuta me dizia assim, olha, e o meu diretor espiritual, que inclusive foi tão maravilhoso, ele já faleceu, Dom Benjamin, monge do mosteiro de São Bento aqui de São Paulo. Dom Benjamin me dizia uma coisa que casava com o meu terapeuta, que poucos padres dizem. O Dom Benjamin, meu diretor espiritual, dizia assim para mim, você só vai perdoar seu pai se você colocar essa raiva para fora. Assumir a verdade. Assumir a verdade. Enquanto você não botar essa raiva para fora, mas aí outras perguntas se colocam, bom, enfim. E aí, para encurtar a história, né? Porque senão nós vamos levar... A gente não quer encurtar não, padre, a gente quer saber tudo, porque, olha, isso é resposta para muita gente. Enfim, e aí, um dia o meu terapeuta falou assim para mim, você conhece a história do seu pai? Eu falei, olha, o meu pai foi adotado, eu sei que ele é filho adotivo. Aí o meu terapeuta falou assim, tenta levantar a história de vida do seu pai para ver se a gente encontra nela algo que nos ajude a entender o que aconteceu. E aí, Cris, eu fui a Natal, no Rio Grande do Norte, porque a minha família é potiguar. E aí, fui conversar com a minha avó, né? A mulher que adotou o meu pai, enfim, e a avó que eu conhecia. E aí a minha avó conta uma parte da história da vida do meu pai que eu não conhecia e que eu conto brevemente para vocês, já que vocês querem... Queremos ouvir. Já que vocês querem ouvir, padre adora falar, né? Enfim, então, né? É o seguinte, meu pai nasceu em 1926, numa cidadezinha do interior da Paraíba chamada Catolé do Rocha, filho de uma família sertaneja muito pobre. Quem me conta essa história é a minha avó. Em 1932, houve uma grande seca no Nordeste, a maior seca do Nordeste no século passado. E a família do meu pai, família sertaneja, perdeu tudo. E começa em 1932 um grande movimento migratório, né? Porque a maioria da população morava na zona rural, não na cidade. E as famílias, fugindo da fome e da seca, rumam para a cidade. Naquela época, no Nordeste, havia a figura do caixeiro viajante. O caixeiro viajante era um pequeno comerciante
que tinha ou um cavalo e uma carrocinha, e os mais ricos um pequeno caminhãozinho, e comercializavam seus produtos. Fugindo da fome e da seca, saindo do sítio, rumo à cidade, a minha avó biológica e os seus 6 filhos encontram vindo em sentido contrário o caminhãozinho do caixeiro viajante. A minha avó, ao ver aquele homem vindo na estrada, ela vai para o meio da estrada e começa a gritar: para! Para! Ele encosta e ela diz para ele, em bom nordestinês da Paraíba: moço, pelo amor de Deus, me dê comida para mim, para meus bichinhos, porque nós estamos morrendo de fome. Ele vira para ela e diz: eu tenho o que você quer e você tem o que eu quero. A minha avó biológica começa a chorar desesperada e diz: moço, nós estamos morrendo de fome, eu não tenho dinheiro. Ele diz: não, a senhora não entendeu. Dinheiro eu tenho, porque sou um homem rico, mas sou estéril, não posso ter filhos. Me dê um dos seus filhos e eu lhe dou 20 quilos de comida. Sabe qual foi a resposta da minha avó, Cris? Pode escolher. Ele virou e disse: eu quero aquele ali. Seu pai. Aquele ali. Ela virou e disse: ele, eu não posso lhe dar, não. É o mais velho. Me ajuda a cuidar dos irmãos. Meu Deus. Aí ela faz este gesto. Ela tira de trás da saia dela o caçula e diz para o homem: leva esse. Esse menino era meu pai. Esse era seu pai. Ele tinha 6 anos de idade. E a última imagem que o meu pai guardou da família biológica dele foi essa. Ele, aos 6 anos de idade, entrando na boleia de um caminhãozinho de um homem que ele nunca... Desconhecido. Que ia levá-lo para um lugar nenhum, que ele não sabia. Ele chorando desesperado, dando tchau para a mãe e para os irmãos. A mãe e os irmãos dando tchau para ele. E ele nunca mais os viu de novo. Os viu novamente. Esse caixeiro viajante, que é o avô que eu conheci e amei, deu tudo para o meu pai. Naquela época, conseguiu ainda registrar como filho legítimo, deu estudo, deu carinho, deu nome, deu grana, deu tudo. Mas a dor do abandono nunca mais largou o coração do meu pai. Ele começa a beber compulsivamente aos 25 anos, torna-se alcoólatra. O que o abandono, padre, gera no coração de uma pessoa? O abandono gera a total sensação de desamor, de que você não é amado nem querido por ninguém. Aliás, essa é, eu costumo sempre dizer para os meus paroquianos, este é o maior problema dos moradores de rua. Não é o alcoolismo, não são as drogas. Por trás daquelas pessoas tem uma história de abandono. Ou de autoabandono ou de abandono. Né? O álcool, a droga é a resposta que se dá, né? Pois é, a pessoa tenta, que foi o caso do meu pai, tentou afogar a dor do abandono no álcool. O alcoolismo levou a uma depressão e ao me contar essa história, Cris, a minha avó me deu a chave para eu entender o suicídio do meu pai. Por que ele não pegou um dos revólveres que ele tinha em casa e não deu um pipoco no meio da testa? O meu pai só tinha um jeito de acabar com aquela dor, a dor do abandono. Era se jogando debaixo de um outro caminhão. Porque ele tinha sido abandonado lá naquele caminhãozinho de 1926. Era o elemento da dor, era o físico, né? Concreto. Né? E aí, bacana, porque o padre que acompanhou você nesse velório estava coberto de razão. E é uma oportunidade boa da gente poder dizer, o suicida não quer matar sua vida, mas matar sua dor. Ao compreender isso, ao ter essa notícia, né, ao saber disso, a morte dele teve sentido para mim. E eu pude compreender e aí entrar no processo de cura, no processo de perdão, de poder entender que ele teve dor e abandono. Ele só podia dar para mim e para minha mãe dor e abandono. Era o que ele tinha. Porque ninguém dá
aquilo Exato. que não tem. E foi a partir daí que eu comecei a entrar no processo de perdoá-lo, de dizer, hoje eu entendo. Porque essa avó parece uma mulher muito cruel, né? Trocar um filho por 20 quilos, mas não é. Não é. A gente julga as pessoas por uma roupa que a gente não vestiu. Tem que tomar um pouco de cuidado nesse processo. É por isso que eu estou falando isso propositalmente. Porque assim, às vezes eu conto isso quando dou palestras, o pessoal diz, nossa, mas que vó... Fala, não. Era uma situação desesperadora. Sim. Dar aquele filho caçula, e provavelmente o primeiro a morrer de fome para aquele homem rico, foi a estratégia que aquela mãe, naquela situação desesperadora, achou para salvar a vida dele. Pegar 20 quilos de comida para ela e para os outros filhos mais fortes, foi a estratégia que naquela situação desesperadora, aquela mãe achou para tentar salvar a vida dela e de todos os seus filhos. E até, padre, quando o senhor traz o filho mais velho, como que eu vou dar o meu filho mais velho que me ajuda a sustentar? Ou seja, na verdade, duas realidades de subsistência. O menor vai sobreviver e os outros também irão. Sim. Na verdade, foi o único gesto de amor que ela tinha para oferecer. Naquele momento. Quem conhece um pouco o Nordeste brasileiro naquele tempo, porque hoje é difícil, mas imagina naquele tempo, a Caatinga, o sertão e tudo mais, retratado em canções, em filmes. Sim. Então não era fácil. Pois é, e o meu pai, claro, nós estamos falando de 1932, claro que meu pai não conseguiu elaborar, não tinha terapia, né? Não existia remédio psiquiátrico, enfim. Né? Meu pai ficou com a dor do abandono. Né? E foi a partir então daí que eu pude de fato perdoá-lo. Né? E tem uma cena bonita que eu preciso contar brevemente, porque tem aquela questão, né? Quem se mata vai para o inferno. Por exemplo, meu pai morre em 1970. Naquela época a igreja dizia que estava em vigor o Código de 1919, que proibia os ritos fúnebres. Fúnebres para quem cometeu suicídio. Nós não tivemos direito de celebrar a missa de sétimo dia, nem de mês, nem de ano. E o senhor já ali com coração religioso? Sim, não. A família toda católica, de missa diária. Minha avó de missa diária. Tanto é que a família deu um padre, que sou eu. Nós não tivemos direito de celebrar. E essa coisa do meu pai estar no inferno era uma coisa, era um outro sofrimento. Porque assim, eu brinco, né? Você já sabe que eu sou brincalhão. Enfim. Isso é muito bom. Eu digo que lá, para o meu povo lá, na minha paróquia, eu sei que vocês aqui da Canção Nova, nem você, telespectador, não é, mas lá na minha paróquia tem um monte de gente que adora o inferno. É verdade que é os inimigos todos lá. Maldito, desgraçado, fez isso, vai pagar nas profundezas do... Né? Agora, você pensar, né? Você que... Uma mãe que perdeu um filho por suicídio, ela pensar que este filho não tem possibilidade de salvação na eternidade. Eu que perdi meu pai, uma mãe, quer dizer, para quem tem fé, você pensar que aquela pessoa que você ama não tem possibilidade de salvação na eternidade é devastador. É devastador. E com isso eu termino. E aí um dia eu, conversando com o meu diretor espiritual, ele falou assim, depois desse processo de perdão, eu perguntei, a questão que entrou foi essa. E ele disse, vamos fazer uma viagem? Eu disse, bora. Ele disse, feche seu olho. Eu fechei, ele disse, vamos imaginar o amor de Deus como um oceano. Você conhece o Oceano Atlântico? Eu disse, conheço, é grande, né? Eu de olho fechado. É grande. Aí ele começou a fazer uma viagem comigo. Polo Norte, o Oceano Atlântico banha o Canadá, vai lá na Antártida, grande, né? Eu disse, nossa, padre, é enorme. Aí ele vira para mim, Cris, e diz assim, imagine o desespero do seu pai para tirar a vida dele. É grande também, né? Eu disse, para uma pessoa tirar a própria vida, o desespero dele é muito grande. Aí ele fez uma coisa que foi fundamental. Ele virou para mim e disse, imagina agora o desespero do seu pai como se fosse uma gota de água. Imaginou? Eu disse, imaginei. Aí ele falou assim para mim, abre o olho, olha para mim, olha no meu olho.
Aí ele olhou para mim, eu no olho dele, ele fez isto, Cris. Filho, jogue a gota do desespero do seu pai no oceano do amor de Deus. Porque em relação ao desespero do seu pai, o amor de Deus é oceânico e é capaz de acolher a gota que foi o desespero do seu pai para tirar a vida dele. Ele não precisou me dizer mais nada, Cris, ao me falar aquela frase. Aquele padre, aquele dia, naquela direção espiritual, sem dizer nada, disse que o meu pai estava no céu. E todos calam. Nós vamos parar aqui, porque esse testemunho de vida aqui tem muito ainda a nos ensinar, né? O padre com a sua vida, mas com a graça do conhecimento que Deus lhe deu, né? Tem muito a ajudar muito a gente ainda. Então, no segundo bloco, nós vamos aprofundar mais esse processo de perdão, de cura, e na realidade de hoje, que nós começamos falando, né? De pessoas hoje que desejam tirar a dor. Vamos dar esse nome assim. Então nós vamos falar mais sobre isso no segundo bloco. Vamos para um breve intervalo e voltamos já. Gente de fé, e hoje gente de fé é um sacerdote, Padre Lício Vale, que já está aqui contando para nós. Você que esteve conosco no primeiro momento do programa, teve a graça de ouvir aí uma parcela muito importante do testemunho do Padre Lício. Se você não esteve conosco, este programa estará no Canção Nova Play. Divulgue, vá lá, depois quando o programa sair do ar, já vai estar no Canção Nova Play e assista. Se você já assistiu, assista de novo, porque vale a pena. Eu estava falando aqui com o padre, falei, Padre do céu, esses testemunhos eles vão também nos transformando, vai nos fazendo rever a vida. E a gente parou justamente, padre, no momento que o senhor fala, eu perdoei, eu joguei no oceano do amor de Deus a dor do meu pai. Padre, esse processo do perdão, ele aprisiona muita gente, faz com que a gente não viva, com que a gente não consiga dar respostas, né? O que acontece conosco quando nós não perdoamos? O que acontece conosco quando a gente não perdoa é que a carga que o outro supostamente de mal fez para nós fica conosco, né? O peso fica conosco. Por exemplo, no caso do meu pai, ele já tinha morrido, né? E o ódio, o rancor, a visão, o julgamento que eu tinha das atitudes dele, que eram totalmente equivocadas, né? Faziam mal em mim, não faziam com que eu pudesse viver a minha vida. E eu penso muitas vezes, Cris, que muitas vezes as pessoas têm ódio, rancor, mágoa. É isso. O Padre Fábio de Mello tem uma frase que eu gosto muito, que eu acho que é perfeita, né? Quer dizer, você acumula o lixo que o outro deixou em você, né? O perdoar é isso, é você poder tirar de você o mal, ou o suposto mal, ou a carga ruim que o outro eventualmente deixou em você. Primeira coisa. Segunda coisa, a gente poder perceber que muitas vezes nós julgamos atitudes, palavras, atos, omissões do outro de acordo com a nossa ótica, com as nossas expectativas. E muitas vezes o outro não tem a obrigação de responder às nossas expectativas, né? Essa é uma outra coisa. E aí, às vezes a gente se magoa, tal, porque fez propósito, quis me ferir. E às vezes o outro nem se deu conta. Por isso que é importante para a experiência do perdão, e Jesus diz isso no Evangelho, se você tiver uma diferença, vai com o seu irmão, conversa, dialoga. Para entender. Para você poder entender os motivos do outro, ouvir e, se for possível, se reconciliar com ele. Padre, e aí o senhor passou por esse processo, né, de perdão, de reconciliação com a sua história, porque é importante que a gente se reconcilie também com a nossa história. Sim. Ela é nossa, né? Não tem como apagar, é minha história. Eu tentei suicídio 5 vezes.
eu não saía de casa dizendo, eu vou me matar hoje. Eu já era padre, Cris, mas eu comecei a reproduzir o processo autodestrutivo do meu pai. O ódio do meu pai me fez reproduzir o processo autodestrutivo dele. Eu não saía de casa dizendo, eu vou me matar, mas eu bebia e dirigia bêbado. Já padre. E não tenho vergonha nenhuma, né? Porque já me confessei, já me arrependi, já fui perdoado. E quando eu capotei a quinta vez... Capotou a quinta vez? 5 vezes. Eu acabei com 5 carros. Eu dirigia em altíssima velocidade, eu capotei 5 vezes. Quando eu cheguei na quinta vez, o meu terapeuta virou para mim e disse assim, não me surpreende não. Disse, pô, como não te surpreende? Eu estou dizendo para você que eu capotei pela quinta vez dirigindo bêbado. Ele disse, isso é a sua herança. E depois você vai entender por que eu estou falando isso, ligando com o perdão, já faço a liga. É a sua herança. Aí eu disse, minha herança? E aí ele faz uma pergunta fundamental. Lício, o meu psicólogo disse, Lício, qual é a herança emocional? E o meu diretor espiritual me fazia a mesma pergunta. Qual é a herança espiritual que um pai que se destrói deixa para o seu filho? Eu bem assim, se destruir. Pois é, uma hora você consegue. Aí eu disse, não, mas eu não quero mais isso. E aí, bom, você só pode renegar esta herança se você assumir que ela é sua. A gente só pode perdoar, receber o perdão de Deus se de fato a gente se reconhecer pecador. Eu estou falando isso, Cris, estou falando dessa experiência porque assim, muitas vezes atendendo confissão, eu ouço muito mulheres que abortam, né? E aí você atende a confissão, você diz para a mulher, olha, Deus está te perdoando. Aí ela volta tempo depois e diz, padre, eu não consigo me perdoar. Quer dizer, enquanto você não assumir a sua vida, como diz, aquela expressão que você usou tão bonita, achei tão legal, né? Enquanto você não assumir a sua herança, enquanto você não assumir a sua fragilidade e a fragilidade do outro, você não tem como nem entender os motivos do outro, falando do perdão, então você não tem nem como perdoar o outro e nem como se perdoar. Quer dizer, foi preciso que eu e a grande maioria de nós faz isso, né? Só estou dando meu testemunho pessoal, a grande maioria de nós faz isso, né? A gente sempre se acha dono da verdade, a gente sempre quer aparentar aquilo que não é, a gente sempre quer aparecer que é mais santo, que é mais melhor do que os outros, tal, quando na verdade o que a gente deve reconhecer é aquilo que a gente é, né? E a partir do reconhecimento daquilo que se é, das fragilidades que temos, que a gente pode se predispor à conversão, se predispor a mudar. Só se converte quem se reconhece pecador. Só encontra perdão, né, quem necessita da misericórdia, reconhece necessitado da misericórdia. Só alcança e consegue a graça quem se reconhece desgraçado, entre aspas, né? Sem a graça, necessitado da graça, enfim. Pessoas reconciliadas com a sua história e consigo mesmo, né? Não há nada que a gente possa fazer, nem para Deus, nem para os outros, se a gente não fizer para si mesmo primeiro. Não dá para amar a Deus se a gente não for capaz de amar a si mesmo. A gente não é capaz de amar o outro se a gente não for capaz de amar a si mesmo. E eu acho tão bonito isso, porque Jesus vai dizer, né? Ama a Deus sobre todas as coisas. Esse é o primeiro mandamento, amar a Deus. Agora, você ama o outro como a você mesmo.
Você só pode amar o outro se você amar a si mesmo. Você não pode cuidar do outro, você não pode ajudar o outro, você não pode fazer nada pelo outro, rezar pelo outro, se você não tiver vida de oração. Você não pode fazer nada para o outro se você não fizer para você primeiro. Padre, eu tenho uma experiência muito profunda, né, com o Novo Testamento. Eu vivi 5 anos em Israel, então eu andei muito naqueles lugares. Tá. E a samaritana, para mim, ela é um modelo muito grande de alguém que Jesus falou assim, vamos falar a verdade, vamos dialogar a partir da sua verdade. E aquele poço que era lugar da vergonha, porque uma mulher, sim. pensa no deserto que é aquela região, Sim. pegar água meio-dia, ela se escondia. Que é o auge do calor, né? O sol a pino. Exato, porque não era só uma realidade de necessidade básica de ir lá e buscar água, mas era até um relacionamento social, porque as mulheres iam juntas cedinho. Isso, era uma maneira de fuga. Ela vai sozinha, ela vai escondida por causa da sua história, porque a minha história, ela me envergonha. Eu não aceito a minha história, que eu mesmo vivo. Sim. E aí Jesus pega o poço da vergonha e faz com que aquele poço seja um poço da salvação. Para mim, a virada da vida da samaritana está nesse momento em que aquele lugar, que era um lugar de humilhação, onde ela assume, esta é a minha verdade, e Jesus vai fazer conhecer, não é só o seu pecado, não, é quem é você. E que eu posso entrar na sua vida e salvar você. Mas é isso mesmo. É lindo É lindíssimo. demais. E você sabe que assim, na minha história, né, pessoal, foi exatamente isso que aconteceu. Né? A graça de Deus foi agindo de tal maneira em mim que todo este ódio, toda esta dor, Deus transformou em amor. Né? No seguinte sentido, né? De hoje eu poder dizer né? Para o Brasil inteiro, né? Para o mundo, enfim, para o mundo inteiro, dizer, olha, eu dirigia bêbado. Quando é que você imaginava que um padre, né, que você entrevistar ia chegar aqui e dizer, Cris, eu dirigia bêbado, era padre, casa, né? Eu estou falando isso, e pelo amor de Deus, eu não sou modelo para ninguém, eu só estou querendo dizer que é bem isso, quer dizer, Deus é capaz, se a gente for capaz de ser verdadeiro consigo mesmo, de transformar a nossa dor, a nossa miséria, a nossa cruz em ressurreição, a nossa morte em vida nova. Né? Porque às vezes o problema é esse, né, Cris? É que a gente quer ressurreição e vida nova sem passar pelo processo, né, de cruz, sem o processo de você rever e assumir, né, as suas dificuldades, os seus sofrimentos, os seus limites. E amar os seus limites, reconhecer os seus limites. E a sua história, né, aquilo que era dor se transforma em vida para o Senhor e para os outros. Sim. E aí o Senhor começa um trabalho. Sim. Como sacerdote, mas também um trabalho na área de psicologia? Não, na área de suicidologia. O nome, gente, nem eu sabia, olha. Eu sou suicidólogo. Olha. Existe uma nova ciência que se separou há pouco, no ano 2000, da psicologia, que se chama suicidologia. É uma ciência que estuda o fenômeno do suicídio. Trabalha exatamente essas duas questões que nós falamos já, tanto a questão da prevenção, e o suicídio, segundo a Organização Mundial de Saúde, pode ser prevenido, e eu volto lá para a história do meu pai, né? Já falamos disso. Se o meu pai tivesse elaborado a dor da perda, né, como nós elaboramos aqui, né? Se ele tivesse elaborado o seu abandono, muito provavelmente ele teria outra opção, ou viria outra opção de lidar com essa dor do que não o autoextermínio, né? Então, a prevenção e a pós-venção, que é o cuidado do luto, da dor das famílias que ficam. Então, de fato, já há 4 anos eu tenho feito esse trabalho, dando palestra em escolas, em paróquias, em
falando para clero, falando sobretudo sobre esta questão e sobre esse tema, que é um assunto tão tabu, e como nós dissemos no início do programa, os números só crescem, que é o aumento de casos de suicídio na população. Agora, o senhor trouxe os dados entre os jovens, por quê? Na população, na juventude, Cris, há alguns fatores que são... Cada grupo social tem fatores de risco próprios, embora haja fatores gerais. A grande pergunta é o que leva um adolescente, no auge da vida, a pensar em se matar? São vários fatores. Primeiro, fatores familiares. Vamos começar pelos fatores familiares. Violência doméstica. Filhos que veem pai batendo em mãe. Abuso sexual em casa. Problemas na escola. Bullying. Cyberbullying, que é o bullying feito nas redes sociais. Pais digitalmente, filhos que são filhos de pais digitalmente distraídos. Tá ali, ó, o tempo todo. O filho tá aqui, gerando sua necessidade. Tá. Não, quase que eu falo uma besteira aqui. Não enche a paciência, né? Enfim, eles se sentem afetiva e emocionalmente abandonados. Quando nós começamos aqui. E aí, na primeira grande frustração, briga com o crush, pensa em se matar. Atenção, por favor, você que é velhinho, assim que nem eu, cabelinho branco, né? Crush que eu estou falando não é aquele refrigerante laranja, sabor laranja, que nós velhinhos tomávamos, né? Crush é o namoradinho, a namoradinha, o ficante, né, do adolescente e tal. É assim... E aí a gente tende a olhar o superficial. Foi por causa do abandono no namoro. Mas é outra. Tá lá. E que não se observa. Que você é um passa. Drama, drama. Então, assim, e eu penso que as famílias hoje, Cris, perderam a capacidade de ensinarem os filhos a se frustrarem, partindo, para mim, de um pressuposto equivocado, que frustração é coisa ruim. Não é. Frustração gera resiliência. Frustração forja a personalidade. Mas não vou dizer não, porque o meu filho vai ficar chateadinho comigo, tal, né? A Jéssica deve ter ficado chateada comigo ontem. O padre marcou, eu vou ter que dizer. Era para ele ter vindo um dia antes para gravar com a gente aqui o programa. Eu fiquei esperando. E ele não apareceu. Mas a gente se lidou muito bem com a frustração que maconha, nós estamos aqui. Pois é. Enfim, frustração... Eu estou dando um coraçãozinho para a Jéssica que está aqui. Mas frustração não faz parte da vida. Eu não fiquei morrendo de vergonha. Nossa, esqueci, era para ter ido ontem. Foi bom que eu lanchei 2 vezes, ontem e hoje. Porque tem lanche. Quer dizer, mas aí fica assim, não vou dizer não, porque meu filho vai ficar chateadinho comigo. E aí não dá limite, não ensina a dizer não, né? E assim... Na primeira grande frustração, no primeiro grande não, o adolescente não tem estrutura, não está treinado, isso é importante dizer, ele não está treinado a ouvir não, a se frustrar e, portanto, não está emocionalmente preparado para lidar com situações adversas. E na primeira grande situação adversa, ou ele vai para a droga, ou ele vai buscar mecanismos... o álcool, ou a vida sexual desregrada, ou o próprio suicídio, como compensação de todas essas questões, que são questões familiares, que são questões sociais, como o bullying, o cyberbullying, embora a gente saiba que a adolescência também é um período difícil, né? De conflitos, de mudanças, enfim. Então, padre, da sua dor, o Senhor hoje é uma luz, né? Ilumina realidades que o Senhor viveu, demorou tanto, sofreu, teve uma angústia muito grande até descobrir o caminho. Então hoje o Senhor é um facilitador para que pessoas não vivam todo o tempo de angústia que o Senhor viveu.
Exatamente. Então, Padre, a fé, né, é muito bonito esse processo de fé, de testemunho de fé. A fé, ela me amadurece para ajudar os outros. Nunca fico só para mim. Né? Eu sempre colaboro com o próximo, com o outro. Quem é o Padre Lício hoje? Depois de tanto tempo. O Padre Lício hoje é alguém que reconhece que, apesar de todos os seus limites, pecados, né, fragilidades, é usado pelo Senhor para, na pessoa dele, dar colo, acolher, perdoar, reconciliar, dar esperança e devolver às pessoas o sentido da vida. Porque quem pensa em se matar perdeu o sentido da existência. E o sentido fundamental da vida, e essa hoje é a principal missão do Padre Lício, é levar o amor de Deus aos outros. Porque é o Senhor que é o sentido da nossa vida. Ter fé é se entregar a sua vida e se colocar sempre nas palmas da mão de Deus. Uma passagem bíblica que diz a sua história. Uma passagem bíblica que diz a minha história. Antes que você fosse formado no seio da sua mãe, eu já te conhecia. Padre, obrigada de verdade. O Senhor não só deu seu testemunho, que é uma riqueza, mas o Senhor nos formou, viu? Muito obrigada, de verdade. E eu acredito que esse programa vai chegar a muitos corações, iluminando, dando muitas respostas. Eu queria até perguntar, o senhor tem mídia social? Tenho! Então passa pra gente seu Instagram, seu Facebook, né? Para que a gente possa entrar lá e encher o padre de perguntas, porque eu vou fazer isso. Pode. O Instagram é @licio.vale, né? Esse é o Instagram. E tem a página do Facebook, Lício Vale. Em vez de Lúcio, troco o U pelo I. Lício Vale com L só. Porque quem vale mesmo vale 2. Eu, como não valho lá muita coisa, é um L só. Você acha que a minha autoestima está meio baixa? Não, você está ótimo, super bem. Mas vai estar escrito aqui, para que depois as pessoas possam procurar de verdade e acompanhar aí a missão do Padre Lício e até indicar para outras pessoas, porque se eu posso sugerir, ainda não entrei, mas vou entrar nos seus canais, acho que era importante o senhor ali ir dando essas gotas, essas luzes. Exatamente. Tem gente que não tem condição de pagar um psicólogo, um terapeuta, às vezes hoje na pandemia não consegue nem na igreja. Então ali ajudando as pessoas nesse tempo, né, padre? E tem também, normalmente assim, tem um site www.liciovale, uma palavra só, .com.br. Lá tem o Fale Conosco, aí você pode mandar suas perguntas, suas questões, as suas histórias, eu também respondo muito por lá. Então hoje nós vamos encerrar o programa com a bênção, gente. Olha que graça, a bênção para nós, para todo o povo de Deus, para você que talvez esteja passando por esse processo de luto, você que perdeu alguém de modo trágico, assim a pessoa tirou a própria vida, você até que está pensando nisso, viu? Que esse programa chegue ao seu coração, iluminando, te devolvendo a esperança. E o que o padre falou, sabe, seja mais amigo de Deus. E nesse tempo a gente precisa retomar essa amizade com Deus. É bonito porque Abraão era conhecido assim, né? O amigo de Deus. Ou seja, eu dialogo com Deus. É o que o Senhor falou, a minha verdade diante de Deus. Então, se você se afastou, se você percebe assim, olha, eu já não consigo mais, começa no simples. Na verdade, esses dias na minha casa comunitária, eu falava para minhas irmãs, reza com a tua verdade. É lindo o Getsemane. Porque o Filho de Deus diz, Pai, se possível, faça de mim este cálice. Jesus está nos ensinando a rezar. Então, hoje sobe aí no teu Getsemane, que é a prensa da oliveira, não é à toa que é a prensa mesmo, e põe para fora aí o teu coração diante de Jesus e busca ajuda, não tenha medo de aceitar a verdade, né? Cris, obrigado. Eu que agradeço, foi uma alegria conhecê-lo, padre. Obrigado. E você falou uma coisa, você me lembrou, só antes da bênção, você me lembrou que o Papa Francisco acabou de dizer na sua mensagem quaresmal, né? Nós estamos nesse tempo de quaresma, que a quaresma é este tempo para a gente retornar ao Senhor, esse retorno a Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Nosso Senhor Jesus Cristo esteja perto de vocês para vos conservar.
que Ele seja o vosso guia para vos conduzir, que Ele vos acompanhe para vos guardar, que Ele derrame sobre vós a sua graça e a sua bênção. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. A alegria do Senhor seja sempre a vossa força. Amém. Até o próximo programa, se Deus quiser.